Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso tema é uma daquelas peças centrais do motor do nosso sistema jurídico, o controle de constitucionalidade. Parece um nome complicado, e é um pouco técnico sim, mas a ideia por trás é fundamental. Pensa num jogo em que as regras pudessem ser mudadas por qualquer um a qualquer hora. Seria uma bagunça, né? Exato. A Constituição é esse nosso livro de regras principal. E o controle de constitucionalidade são os árbitros que garantem que nenhuma lei nova, nenhuma decisão ignore esse livro. Perfeito. E é isso que a gente vai fazer aqui. Entender como essa arbitragem funciona na prática. Porque não é só uma teoria de livro, sabe? É um mecanismo vivo que impacta leis, políticas e a vida de todo mundo. Vamos mergulhar nos conceitos, nos tipos de controle, nas regras que o STF e os outros tribunais usam para manter o jogo justo. Ótimo. Então vamos começar pelo começo mesmo. Para esse sistema de árbitros existir, o que é indispensável? Quais são, assim, as condições mínimas para a gente poder falar em controle de constitucionalidade? A gente precisa de duas coisas, basicamente. A primeira, e mais importante, é uma Constituição rígida. Rígida. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você alterar a Constituição, o processo é muito, mas muito mais difícil do que para aprovar uma lei comum. Não é uma maioria simples no Congresso que vai lá e, de repente, muda um direito fundamental. A nossa Constituição de 88 tem essa característica, essa dureza. Entendi. A rigidez funciona como uma espécie de armadura para a Constituição. Isso. Qual seria a segunda peça? A segunda peça é um órgão de guarda. É preciso que a própria Constituição diga quem é o guardião oficial dela. E no nosso caso, o artigo 102 é bem claro. Essa função é principalmente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ah, claro. Então, pronto, temos a armadura, que é a rigidez, e o guardião, que é o STF. Com esses dois elementos, o sistema pode funcionar. Faz todo sentido. Uma regra que é difícil de mudar e um árbitro para garantir que ela seja cumprida. Agora, como esse árbitro atua? Porque eu sei que existem diferentes formas de apitar essa inconstitucionalidade. Exato. E aqui a gente entra numa distinção que é crucial. Pensa em duas arenas de jogo diferentes. A primeira é o controle concentrado. Concentrado. Isso, o nome já ajuda. Ele é concentrado num único lugar, o STF. É uma análise em tese, que a gente chama de controle abstrato. Não precisa de um caso real, de uma briga entre duas pessoas para acontecer. Um partido político, por exemplo, pode ir direto ao STF e questionar uma lei. E se o STF decide que a lei é inconstitucional nessa arena, o que acontece? Aí a decisão é poderosíssima. Ela tem efeito ex tunc, ou seja, ela retroage e anula a lei como se ela nunca tivesse existido. Desde o início. Desde o início. E tem efeito erga omnes, que significa para todos. A decisão vale para o Brasil inteiro. E, por fim, é vinculante. Todos os outros juízes e a administração pública são obrigados a seguir. É o apito final. Ok, essa é a arena principal, o STF. E qual seria a outra? A outra é o controle difuso, que acontece no que chamamos de controle concreto. Difuso porque ele se espalha, ele se difunde por todo o sistema de justiça. Qualquer juiz, em qualquer comarca do país, no meio de um caso real, concreto, pode analisar e declarar uma lei inconstitucional. Pera aí. Então o juiz de uma cidade pequena, num caso de vizinhos, pode declarar uma lei federal inconstitucional? Pode. Mas, e esse é um grande mas, a diferença está nos efeitos. A decisão dele também é ex tunc, retroage, só que os efeitos são interpartes. Ou seja, Só valem para as partes daquele processo, não é para todos. E, a princípio, não vincula outras decisões. É como o juiz de campo que marca uma falta, que só vale para aqueles dois jogadores naquele lance específico. isso me levanta uma dúvida. Se uma decisão no controle difuso só vale para as partes, como é que ela pode ter um impacto maior? Parece que a gente poderia ter 1 milhão de decisões diferentes sobre a mesma lei no país. Ótima pergunta. E a resposta está num fenômeno que a nossa jurisprudência criou, que é fascinante: a abstrativização do controle difuso.
Abstrativização? Isso, a Constituição, lá no artigo 52, inciso X, dizia que o Senado Federal podia suspender a execução de uma lei que o STF declarasse inconstitucional. A interpretação antiga era que o Senado podia, era uma escolha política. E o que mudou? O que mudou foi a interpretação do STF. Através do que a gente chama de mutação constitucional, que é mudar o sentido sem mudar a palavra, o STF passou a entender que o Senado não tem mais essa escolha. Se o STF, mesmo num caso concreto, declara a lei inconstitucional, o papel do Senado agora é só dar publicidade à decisão. Uau! Na prática, o próprio STF abstrativiza sua decisão. Ele pega aquela decisão que era interpartes e dá a ela os mesmos efeitos do controle concentrado, eficácia erga omnes e vinculante. Então, peraí. O STF, na prática, transformou o papel do Senado de um porteiro que decidia se a regra valia para todos para um mensageiro que só avisa que a regra mudou. É uma mudança de poder enorme. É uma das evoluções mais significativas do nosso sistema. Mas, olha, é muito importante não confundir isso com outra teoria que é da transcendência dos motivos determinantes. Certo. E qual é a diferença aí? A teoria da transcendência dos motivos determinantes iria ainda mais longe. Ela diria que não só a decisão final do STF é que vincula, mas também os motivos, os fundamentos, a ratio decidendi que levaram o tribunal àquela decisão. Ah, entendi. Só que o STF já deixou muito claro, por exemplo, na reclamação 8168, que o Brasil não adota essa teoria. O que vincula é o que foi decidido, a parte final da decisão, e não necessariamente o porquê foi decidido. Entendido. O que está no placar final é o que vale, não as anotações do juiz sobre a jogada. Agora, voltando para o controle difuso nos tribunais. Você diz que qualquer juiz pode fazer. Mas quando o caso sobe para um tribunal, com vários desembargadores, como funciona? Uma turma pequena com 3 ou 5 deles pode derrubar uma lei? Não, não pode. E aí entra outra trava de segurança do sistema, a cláusula de reserva de plenário, também chamada de regra do full bench. Está lá no artigo 97 da Constituição. E o que ela diz? Ela diz que um tribunal só pode declarar uma lei inconstitucional pelo voto da maioria absoluta de todos os seus membros, ou dos membros do seu órgão especial. O que isso quer dizer na prática? Significa que um órgão fracionário, tipo uma turma com 5 desembargadores, não pode tomar essa decisão. Se eles estão julgando um caso e acham que a lei é inconstitucional, eles têm que parar o julgamento e levar a questão para o plenário do tribunal, para todos os desembargadores decidirem juntos. É uma trava para impedir que um grupo pequeno tome uma decisão tão impactante. É uma regra de chama todo mundo para reunião antes de tomar uma decisão dessas. E tem exceção? Tem, sim. Algumas exceções importantes. A regra não vale, por exemplo, para as turmas recursais de juizados especiais. Também não precisa seguir se o próprio STF ou aquele tribunal já decidiu que a lei é inconstitucional. E o próprio STF, quando julga um recurso extraordinário, também não se submete a ela. Certo. E o que impede um órgão desses, uma turma, de simplesmente ignorar a lei sem declarar formalmente a inconstitucionalidade? Tipo, dar um jeitinho de não aplicar. O STF já previu isso. A súmula vinculante número 10 proíbe exatamente essa manobra. Uma turma não pode, com a desculpa de estar interpretando a lei, na verdade, afastar a aplicação dela por achá-la inconstitucional. Se quer afastar, tem que seguir o rito da reserva de plenário. Não tem atalho. O sistema é bem amarrado, então. Vamos organizar um pouco as ideias. A gente pode classificar esses tipos de controle de outras formas. Podemos, sim. Geralmente usamos 3 eixos. Quanto ao momento, pode ser preventivo, antes de a lei sequer nascer, ou repressivo, depois que ela já está valendo. Certo. Quanto ao órgão, pode ser jurídico, feito pelo judiciário, que é a regra no Brasil, político, por outro poder, ou misto. E quanto à extensão, pode ser total, quando a lei inteira é derrubada, ou parcial, quando só um trecho dela é invalidado. Essa ideia do controle parcial é interessante. O STF pode, apagar só uma palavra de uma lei? Pode. É o chamado princípio da parcialidade.
O STF pode declarar a inconstitucionalidade de uma única palavra ou expressão, desde que o resto da lei continue fazendo sentido. Isso é bem diferente do veto do presidente, por exemplo. Como assim? O presidente, quando veta um projeto de lei, não pode vetar só uma palavra. Ele tem que vetar o texto integral de um artigo, de um parágrafo, de um inciso. O bisturi do STF, nesse caso, é bem mais preciso. Fascinante. Agora, a pergunta que não quer calar. O que exatamente pode ser alvo desse controle? Posso pedir para o STF analisar a constitucionalidade de, sei lá, um post na internet? Não. Seria interessante, mas não. O objeto do controle é bem específico. São os atos normativos primários. Que são? São as leis e outros atos com força de lei que saem direto da Constituição, sabe? Leis complementares, ordinárias, medidas provisórias, e eles têm que ter generalidade e abstração. Um decreto autônomo, como o STF já decidiu na ADI 6121, também pode ser objeto. E o que não pode ser objeto? Atos que não são primários. O exemplo clássico é o decreto regulamentar. Ele não tira sua validade direto da Constituição, mas sim de uma lei que ele está regulamentando. Se ele contraria essa lei, o problema é de ilegalidade, não de inconstitucionalidade. A ADI 4.409 é bem clara nisso. Entendi. E uma situação prática. O Congresso aprova uma lei, alguém questiona no STF, mas no meio do processo, o próprio Congresso vai lá e revoga a lei. E aí? A ação morre. A regra geral é essa mesma: perda superveniente do objeto, a ação acaba. Mas o STF criou exceções para evitar, digamos, espertezas. Se a revogação parece uma fraude processual, feita só para fugir do julgamento, a ação continua. Ah, boa. Também continua se houver continuidade normativa, ou seja, a lei foi revogada, mas outra idêntica foi posta no lugar. E dentro disso tem um conceito importante: a inconstitucionalidade por arrastamento. Quando o STF derruba uma norma principal, todas as normas que dependiam dela, como um decreto ou uma portaria, caem junto. São arrastadas. Faz todo sentido. E qual é a régua para medir isso tudo? O que forma o tal do bloco de constitucionalidade no Brasil? É só o texto da Constituição de 88? É um pouco mais que isso, mas o Brasil adota um conceito que a gente chama de sentido estrito. O bloco inclui, claro, as normas da própria Constituição, incluindo a ADCT. Um detalhe curioso: o preâmbulo, aquele texto de introdução, segundo o STF, não tem força de norma, então ele não serve como parâmetro de controle. Interessante. Além disso, o bloco também inclui os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados com aquele quórum especial de emenda constitucional, do artigo 5º, parágrafo 3º. Que hoje são 3, né? Exato. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Tratado de Marrakech e a Convenção contra o Racismo. Esses valem como se fossem a própria Constituição. Os outros tratados de direitos humanos têm um status que a gente chama de supralegal. Estão abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras leis. E era inconstitucional. Mas em 2020, uma emenda constitucional a tornaria válida. A lei é salva? Não. O princípio que vale aqui é o da contemporaneidade. A validade da lei é checada contra a Constituição da época em que ela foi criada. O Brasil não admite a tal da constitucionalidade superveniente. Uma lei que nasce inconstitucional é um ato nulo. Não tem como consertar depois. Nasceu morta. Perfeito. Para a gente fechar a parte dos conceitos, vamos só organizar os tipos de defeito que uma lei pode ter. Quais são as espécies de inconstitucionalidade? A grande divisão é entre formal e material. A inconstitucionalidade formal, ou nomodinâmica, é um vício no processo, no procedimento. A receita do bolo estava errada, o conteúdo pode até ser bom, mas o jeito que foi feito desrespeitou as regras da Constituição.
E dentro da formal tem um tipo bem comum que é o vício de iniciativa, certo? Exatamente. É a inconstitucionalidade formal subjetiva. Acontece quando o projeto de lei é proposto pela pessoa errada. Por exemplo, o artigo 61 da Constituição diz que leis sobre o efetivo das Forças Armadas são de iniciativa privativa do presidente. Se um deputado propõe uma lei sobre isso, ela já nasce com um vício incurável. Mesmo que todo mundo vote a favor depois. Mesmo que todo mundo vote a favor, o vício está na origem. E a outra espécie é a inconstitucionalidade material ou nomoestática. Aqui o problema é o conteúdo. A receita foi seguida direitinho, mas o ingrediente principal estava estragado. O que a lei diz viola um direito ou um princípio da Constituição. E por fim, claro, podemos ter a inconstitucionalidade por ação, que é um fazer do Estado, ou por omissão, que é um não fazer. Que panorama completo! Passamos pelos fundamentos do sistema, pelas diferentes formas de atuação, pelas travas de segurança como a reserva de plenário e até pela régua que se usa para medir a validade das leis. Fica muito claro que é um sistema complexo, mas com uma lógica interna muito forte para proteger a nossa lei maior. Tem dúvida. E essa complexidade toda nos deixa com uma reflexão final que está no centro do debate jurídico hoje. A gente viu como a interpretação, como no caso da mutação constitucional, pode dar novas ferramentas ao STF. A questão que fica é: qual é a linha que separa a torção do Supremo como guarda da Constituição de um possível ativismo judicial que interfere demais nas atribuições dos outros poderes? Essa constante reinterpretação das regras do jogo fortalece a nossa democracia, fortalece os freios e contrapesos, ou acaba gerando uma tensão perigosa nesse equilíbrio? Essa é a pergunta que continua desafiando todo mundo.